Boa tarde, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Obrigada. Boa tarde, como o professor Denis falou, meu trabalho é intitulado Cores como Haloconstruções de Intensificação de Sensações e Sentimentos no Português Brasileiro, e a minha orientadora é a professora Márcia dos Santos Machado Vieira. Aqui está o resumo, não vou ler todo, mas enfim, nós analisamos a associação de cores ao slot no esquema X cor de Y. Nesse esquema, X é preenchido por uma cor e Y por sensações e sentimentos. Para essa análise, nós coletamos aproximadamente 1.400 construtos, nos fundamentamos na linguística funcional cognitiva, na gramática de construções e na sociolinguística, e para esta pesquisa, nós destacamos principalmente os nossos resultados referentes ao tratamento das cores como haloconstruções, ou seja, como alternantes intensificadoras no subesquema em questão. Bom, nós analisamos a configuração formal-funcional das construções intensificadoras com lexemas de cor no português brasileiro, com o fito de compreender duas propriedades inerentes às línguas naturais, a estabilização e a variação. Logo, concentramos-nos, sobretudo, nos seguintes pontos referentes à construção em estudo: sua função intensificadora e as possibilidades de variação de que dispõe. Aqui embaixo estão alguns exemplos: estou preto de fome, passaram 3 horas, estou verde de fome, tirei um tempo agora no trabalho para comer e já estava roxa de fome, amarela de fome, cinza de fome, azul de fome. Então, nós vemos aí que todas as cores, as 6 cores apresentadas, estão intensificando a sensação de fome no padrão X cor de Y. É uma configuração relativamente fixa. Diversas cores podem preencher esse slot. Na nossa pesquisa, nós utilizamos 16 variantes, considerando tanto o feminino da cor quanto masculino, como preto, preta, branco, branca. Então, não tem uma similaridade configuracional. E a partir desses dados, observamos, portanto, as relações de similaridade, bem como de dissimilaridade, entre as unidades lexicais que preenchem o X, né, no padrão X cor de Y. Bom, nossos objetivos: entender a configuração formal-funcional sistêmica e variável do padrão X de Y, examinar tanto a relação de similaridade quanto a de dissimilaridade entre as cores, incluir esse padrão na rede representacional de intensificação e contribuir para as pesquisas sobre variação realizadas sob o prisma da gramática de construções e da linguística funcional cognitiva. Teoria. Bom, então, teoria e método. Procedemos à análise qualitativa, quantitativa, lançamos mão das noções de haloconstrução, de metaconstrução. Aqui embaixo tem uma definição de haloconstrução do Capelli. Conceber 2 padrões como relacionados não é tratar um como derivado do outro, mas considerá-los como haloconstruções, como realizações estruturais variantes de uma construção que é deixada parcialmente subespecificada. E aqui nesse padrão, X cor de Y, essa neutralização ocorre quando as diferenças semânticas entre as cores passam a inexistir e todas elas assumem a função de intensificar, ao passo que essa conceptualização das semelhanças se dá porque todas elas, no caso as cores, ocupam o mesmo slot no mesmo padrão, e isso as aproxima tanto sintática quanto semanticamente. Resultados. Assim como fome foi intensificada nos primeiros exemplos por várias cores, aqui eu trouxe o exemplo de raiva, tá? Tipo, essas coisas me deixam roxa de raiva, já começa a ficar vermelha de raiva, tem gente amarelo de raiva. Ô, gente, não me deixa esperando com fome não, que eu fico azul de raiva. A pepa deve estar rosa de raiva, verde de raiva. Então, nós percebemos aí uma neutralização dessas cores, porque todas elas passam a assumir a função de intensificar. Por isso que em X cor de Y, né, elas funcionam como haloconstruções. Aqui estão alguns resultados referentes a essa força de atração, ou seja, a similaridade. Todas essas cores combinam com raiva, então amarelo, amarelo, azul. Aqui nós temos a quantidade, mais frequente é o vermelha, vermelha de raiva, em seguida o vermelho, né, o masculino, mas também temos a força de coerção agindo. Então, observamos também a dissimilaridade. Por exemplo, para intensificar a raiva, nós não achamos branco, branca, lilás, marrom, elas não são cores utilizadas para intensificar
raiva. Esses dados servem para confirmar a nossa hipótese de que, embora existam relações de similaridade entre as cores, quando estas estão a serviço da intensificação, em X-cor de Y também há relações de dissimilaridade, de modo que a variação constitucional nem sempre será livre. Conclusões. O padrão constitucional X-cor de Y licencia o preenchimento de X com cores diversas, da mesma forma que o segundo slot, o Y, também é preenchido de maneira variada. Sensações e sentimentos como raiva, ódio, fome, fazem parte do leque de possibilidades, os quais, em sua maioria, têm um teor negativo. As cores podem ser classificadas como haloconstruções, quando do preenchimento do primeiro slot do subesquema X-cor de Y, uma vez que há conceptualização de semelhanças, de modo que todas elas assumem a função de intensificar, e por uma questão de proeminência, por força de atração, a representação mental que os falantes fazem delas é centralizada apenas nessa função, dada a neutralização das diferenças. E há, contudo, relações de dissimilaridade também, pois por força de coerção, nem todas as cores variantes combinam com os itens que preenchem o segundo slot, tanto que construções como branco de raiva não foram encontradas. Esses resultados contribuem para a análise do esquema X de Y, sobretudo para a análise do padrão constitucional a que nos atemos, X cor de Y, e, consequentemente, para o entendimento da rede de intensificadores do português, principalmente o brasileiro, na qual o esquema mencionado está incluso. Afinal, ao olharmos para esse subesquema, observamos as relações sintático-semânticas, cognitivas e pragmáticas desencadeadas pelos falantes. Essas são as nossas referências. Obrigada.